turma! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um cós de elástico, mas dessa vez ele sendo separado e costurado no overlock. Tanto com a opção para quem não quer fazer aquelas costurinhas de pesponto, como para quem quer ele todo marcadinho ali com as carreirinhas. Essa é uma ótima aula que você pode usar em várias roupas que você faz pra você ou pra sua marca. E por falar em roupa, se você não conhece ainda a minha loja de moldes, eu faço um convite pra você ir lá no meu site para ver várias modelagens super versáteis que são muito fáceis de fazer e que são ideais de você ter no seu armário ou na arara da sua marca. Agora, vamos começar a costurar. Tô aqui com o pedaço de tecido que eu vou usar para demonstração. Tô com o meu elástico. Essa parte aqui em zigue-zague vai ser a parte de baixo, ou seja, digamos seja a bainha da peça que eu vou aplicar. Aqui é o meu cós. Lembrando que sempre tem que ter a mesma medida, certo? Para dar certo no final. Deixa eu tirar essa parte aqui de baixo para mostrar para vocês o cálculo que eu faço para fazer essa medida, essa altura aqui do cós, essa largura do cós. Eu faço a medida do elástico vezes 2, e aí eu coloco de 1,5 a 2 de excesso de tecido, para a margem final, tá? Então, se eu tenho um cós de 5, vai ser 10 mais 1,5 ou 2. Então, fica aí 11,5 ou 12 centímetros. Aqui eu tô considerando uma circunferência com só uma costura, então digamos que seja uma saia, mas vai ser o mesmo raciocínio se tiver costura nas laterais, ou costura na frente, nas laterais e nas costas, como no caso de uma calça, por exemplo. E o que a gente vai começar a fazer? Vou separar essa parte aqui, que a gente não vai usar ainda. Nós vamos dividir em 4 partes, igual eu já ensinei para vocês no modelo do cós embutido. A gente vai dividir o elástico em 4 partes e essa circunferência aqui de cima em 4 partes. Eu vou fazer isso rapidinho. Então aqui é só para relembrar os processos mesmo. Faço a mesma coisa aqui na extremidade que eu vou colocar aqui para baixo. Os 4 pontos marcados de cada um, sendo um dos pontos a costura. Agora nós vamos colocar um junto com o outro. Só que a gente vai alfinetar pelo lado do elástico. Viram aqui, costura das costas, tanto do cós como do elástico. Eu vou colocar aqui. E eu deixo uns 2 milímetros um pouquinho para fora desse tecido do cós. Aí eu vou alfinetar. E a gente vai alfinetar pelo lado do elástico, porque aí a gente garante que ele fica todo cobertinho, já que a gente vai deixar passar um pouquinho desse tecido do cós. E aí lá na overlock a gente vai refilando, esse excesso sai e não fica nada escapando e aparecendo o elástico. Então aqui é só o que eu já ensinei pra vocês lá, que a gente faz isso pra distribuir a elasticidade, né, distribuir o franzido todo por igual. E aqui o último. Nós vamos lá no overlock e vamos esticar pra refilar essa beirinha e overlocar aqui. Não pode cortar o elástico, tá? A gente tem que passar a lâmina certinha do lado do elástico. Ah, vai desfazer o trabalho todo porque cortou um pouquinho do elástico? Não, mas não é o ideal, tá? Principalmente se você cortar muito. Se você cortar muito, tem que refazer. Mas assim, às vezes você dá uma refiladinha, segue o baile. O problema é segue e com a prática você vai pegando, tá? Porque senão você sempre vai desmanchar o trabalho todo. Tem que ter atenção. Se for devagar, vai conseguir fazer. Um outro detalhe é, eu gosto sempre de começar pela lateral e não pelas costas. Para o arremate, né, aquela costura que fica uma por cima da outra lá no overlock, ficar na lateral. E aí quem abre a peça, não tá aquela costura marcada aqui, que é onde normalmente tem a etiqueta da marca. Então eu gosto de começar pela lateral. Vamos lá na máquina para mostrar para vocês. Então, daquele ponto que eu mostrei para vocês, ou seja, um antes da costura das costas, eu já vou esticar, vou colocar ele aqui encaixado, ó. Tá vendo que tem 1 milímetrozinho para fora? Eu tenho que forçar um pouquinho mais, se não tiver saindo, ó, segurei, puxei, encaixo aqui e vou botar um pouquinho mais para lá. E aí eu vou começar a refilar, já direcionando para a posição que ele tem que cortar, que é bem do lado do elástico, conseguem ver? E aí eu vou esticando de ponto a ponto. Chegando aqui eu já tiro. Aqui eu coloquei dois alfinetes para manter essa costura aberta, porque no cós a gente deixa a costura aberta. Para não ficar tão grossinha, né, ali. Peguei aqui no outro ponto, vou esticar e vou continuar. Ó, vou com o dedão me orientando aqui para ficar tudo na posição. Sempre refilando um pouquinho.
Se você quiser, entre um alfinete e outro, você pode esticar, prende aqui e alfineta, pra ficar melhor. Porque aqui eu tô com uma circunferência pequena, mas se for muito grande, aí fica difícil de você puxar tudo aqui pra frente de você. Então, sempre pode usar o alfinete como auxiliar. Prontinho. Agora, para quem quiser o cós franzidinho sem o pesponto, da forma que tá aparecendo aí, ou seja, ele não vai ficar com esse pesponto assim, nós, antes de encaparmos aqui o cós e passar de novo uma costura, nós vamos fazer umas costuras de segurança no lado de dentro. E aí, para ser do lado de dentro, eu tenho que fazer nesse momento as costuras. Por que eu faço essas costuras? Para evitar que esse elástico ele fique girando ou dobrando aqui dentro. Para quem não for fazer franzidinho só e for fazer o pesponto, aí vai pular essa etapa. Nós vamos de novo marcar os 4 pontos, sendo um dos pontos as costuras frente e costas, ou só costas, se for só uma. E aí, nesses pontos, nós vamos, com o tecido aberto aqui sobre o elástico, nós vamos passar uma costura aqui, para fixar esse tecido no elástico. Precisa ser uma costura retinha, então, se você quiser, você pode marcar com a canetinha aqui, olha, você pode dobrar certinho e vincar, ou marcar com a canetinha. E aí você vai ter a referência certinha, ó, tem que descer sempre retinho no elástico. E aí você vai passar uma costura aqui. É uma costura, pode ser com ponto 3, ponto 0, para você só fixar esse tecido no elástico. Vai fazer isso aqui, opa, aqui e nos outros pontos. No ponto da costura, onde tem costura, você vai garantir essa costura aberta e vai passar bem no meinho, porque aí você camufla essa costura de segurança. Aqui nesse meu exemplo, eu só tenho uma costura, que é nas costas. Mas se o seu cós tiver mais de uma costura, aí você faz essa costura de segurança exatamente nessas costuras, igual eu tô ensinando, vou ensinar aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Porque aí você camufla. Não tem problema se não é o ponto exato aqui que a gente dividiu. O importante, né, como aqui, o importante é que você aproveita aquilo para fazer uma costura de segurança camuflada. Então vamos lá para a máquina, eu vou mostrar como fazer isso, tá? Uma coisa simples, só aqui mesmo que fica a orientação para vocês descerem certinho aqui no meio, que fica bonito. Quem não for fazer o de pesponto vai pular essa etapa, e aí depois sim que a gente vai encapar. Quando a gente faz isso, a gente garante que a costura de segurança só fique dentro. Por isso que a gente tem que fazer nessa etapa aqui. Para quem for fazer o pesponto, também vai fazer uma costurinha em segurança, mas não precisa ser só em uma parte do tecido. A gente vai fazer, só que lá na frente com os dois tecidos juntos. Então vamos fazer para quem for fazer o cós só franzidinho. Eu encaixo aqui, alinho certinho. Esse é um ponto que ele tem que ser apertadinho, tá? A gente não vai tirar depois essa costura. Cheguei ali na minha marcação, baixo a agulha e volto com retrocesso. Quem trabalha com máquina eletrônica, aí para um pouquinho antes, porque ela ainda anda um pouquinho. Vou fazer isso nos 4 pontos. Só um ponto que é importante eu mostrar aqui para vocês é o do encontro, onde vocês têm costura. Digamos que na circunferência de vocês tem as 4 costuras, mesmo que elas não sejam exatamente o ponto onde você marca para dividir a elasticidade. Mas aí você usa a costura como o lugar para fazer essa costura de segurança, tá? Que vai ser a mesma coisa que eu vou explicar aqui. Então, digamos que vocês tenham 4 encontros de costuras. Vai ser nesses 4 encontros que vocês vão fazer essa costura que eu tô mostrando, tá? Então, ó, nessa daqui a gente vai passar exatamente, porque aqui tá bem, não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, tá bem camuflada, né? O meu encontrinho aqui, mas é bem no meio. Que aí fica camuflado, tá vendo? E por que a gente tem que fazer nessa etapa? Porque nessa etapa a gente tem o outro lado ainda aberto. Então, essas costuras, elas vão ficar só no lado interno do cós. Tudo aqui fixo. Agora sim, nós vamos encapar esse cós para passar de novo lá na overlock. E para fazer isso, a gente já vai fazendo isso aqui, ó. Vai prendendo, dobrou, dobra já nos pontos onde você já fez essa costura. Nos pontos onde tem costura de encontro, aí você faz assim, tá?
fazendo o encontro certinho da costura do outro lado com a costura desse. Sempre descendo retinho o cós, não pode deixar torcer. Você sente isso e dá tranquilo para fazer esse movimento. Eu gosto de fazer mais aqui também entre eles, porque isso me facilita lá na hora da overlock. Então você pode ou fazer isso aqui e prender, para você ter certeza que você está no ponto certo, ou dobrar mesmo com ele, deixando sempre ele retinho, se preocupando em deitar esse tecido sobre o elástico bem retinho. Prendi bem, né, esse cós, agora a gente vai voltar lá para o overlock. Vou pegar o mesmo ponto onde eu tinha feito o encontro de costura, para ficar mantendo sempre na mesma referência, estico já encaixando aqui. Reparem como que eu vou fazer, olha só, estico, baixo aqui, vou costurar um pouquinho até entrar, ó. Pronto, agora sim, agora eu já posso ir tirando, segurando sempre no próximo ponto e esticando. Com essa mão eu vou ajeitando o tecido para sempre ficar bem esticadinho, só tomando cuidado que quando a gente estica, o elástico ele diminui um pouquinho na largura. Então, não deixa tão apertado quando ele está esticado, tá? Deixa ele acomodado só. Eu gosto sempre de deixar esse excesso de tecido porque isso facilita nesse momento aqui. Você não fica trabalhando com um pedacinho muito curto e que acaba saindo do lugar. Quando você tem um tecido um pouquinho mais largo aqui, ele se acomoda melhor. É melhor para você trabalhar. E para garantir tudo no lugar. Chegando aqui no próximo encontro, só fazer o arremate da forma que eu já ensinei. Passou o arremate, passa um pouquinho e aí sai. E aqui temos o nosso cós. Ó, e aí tá fixo, ele não fica girando aqui dentro, porque ele tá fixo pelo cós mesmo. Agora nós vamos prender na peça. Tô então aqui com o meu cós e com a minha parte de baixo. O cós agora já tá menor, porque ele tá atrelado ao elástico. Vou fazer as mesmas marcações de 4 pontos aqui e lá no cós. Tô aqui com uma costura, vou marcar os meus 4 pontos. Então aqui tô com as minhas marcações, tanto da parte de baixo como na parte de cima. E agora é só alinhar os pontos pra gente unir o cós à parte de baixo. Então vou pegar aqui as costas. Para quem tiver feito aquela versão que só vai ficar costuradinho dentro, ou seja, essa versão aqui sem pesponto, vai colocar o lado direito, ou seja, o lado sem o pespontinho, sem a costura de segurança, virado para o lado direito da parte de baixo. Então, ó, direito com direito, e eu vou alinhar aqui. Aí vai fazer a mesma coisa que a gente já fez, que é casar os 4 pontos. Sempre deixa também um pouquinho, ó, 2 milímetrozinho da parte de baixo para cima, pra gente garantir que vai fazer a fixação certinha. Tudo aqui já fixado. Uma coisa que eu gosto de fazer é, quando tem encontro de costura, passar uma costurinha na reta antes de ir pro overlock, que aí eu garanto que essas costuras vão casar direitinho. Deixa eu até alinhar. Vou alinhar bem esse encontro de costura e vou passar uma costura antes lá na máquina reta. Porque na máquina tem que ser bem pequenininha, porque senão você não garante que ela estique essa parte aqui de baixo. Porque a gente está passando na reta num pedacinho muito pequeno. Então não dá para esticar, né? A gente perde um pouco isso. Então faz o mínimo possível só para garantir esse encontro. Aqui é a minha costura das costas, vou voltar onde eu tô fazendo sempre o meu encontro das costuras. Então eu estiquei aqui, olha como tá sobrando um pouquinho. Encaixo aqui, movimento como tem que me movimentar para deixar sobrando um pouquinho. E aí eu entro aqui na máquina. Então tá aqui, olha como ele fica franzidinho, bonitinho, todo por igual. E sem muita tendência a dobrar. Ele tem ainda a tendência a dobrar entre esses pontos aqui, mas bem menor porque a gente deu uma segurada. Quando a gente faz a junção do cós dessa forma, em algumas situações aparece um pouquinho a overlock do cós. E aí, o que eu prefiro fazer para garantir que isso não aconteça, até para dar uma outra costura também de segurança, né, para uma costura mais forte. Vou passar uma costura reta a uns 2 milímetros dessa costura da overlock, bem aqui na lateral, que aí eu garanto que suma essa marcação, né, esse acabamento da overlock aqui, esse ponto da overlock.
Então, eu venho, coloco aqui, miro certinho, um pouquinho pro lado da minha costura da overlock. Aí eu coloco o imã pra garantir. E eu vou fazer da mesma forma, sempre esticando, só que agora a costura reta aqui na máquina reta ou na máquina doméstica. E prontinho, pra quem vai deixar o cós sem pesponto, ou seja, assim, que fica super bonito também, acabou, porque já tá presinho o cós interno, na parte interna, então ele não tem como girar. Se você quiser, você pode até passar um pesponto aqui, se você quiser assentar mais esse tecido. Eu ensino isso lá no modelo Kami com cós separado. Eu não vou fazer isso aqui, porque eu também gosto quando fica assim, sem fazer o pesponto. Quando você passa ferro, ele fica bem baixinho. Então, os tecidos mais finos não tem por que fazer o pesponto, tá? Se você quisesse fazer o pesponto, só esticar e passar aqui na beirinha, tá? Na máquina reta. Pode ser com o calcador, tipo, não é esse não. Pode ser com o calcador de pesponto, que com a guia pro lado direito tem tanto na máquina industrial como na máquina doméstica. Se quiser ver como fica, como eu faço, tem lá no modelo Kami no final da aula, modelo Kami do cós separado. Agora, para quem for fazer a costura aqui dos pespontos, daquelas carreirinhas, aí a gente vai ainda fazer mais um processo. No cós embutido, eu faço de cima para baixo. Quando o cós é separado, a gente vai fazer de baixo para cima. Por quê? Porque a gente garante que a sobra, que sempre dá uma sobrinha, ela não fique sendo carregada aqui. E aqui ele já não tem mais para onde ir, porque a gente já costurou, diferente do cós embutido. Então a gente começa daqui e vai jogando para cá. Porque se sobrar, ele vai sobrar na dobra e não vai aparecer nada, tá? Antes de tudo, eu gosto, para também não deixar torcer, fazer aquelas costuras de segurança que eu também ensino lá no cós embutido, aqui. Só que aí você faz com ele já dobrado aqui, vem e passa. Eu também mostro isso lá no modelo Kami do cós separado. Então vai fazer aquela divisão de 4 pontos, que eu já ensinei para quem fosse fazer para a parte interna, a mesma coisa, só que dessa vez a gente vai fazer na parte externa. Faz de baixo para cima, porque fica melhor para você carregar o tecido para cá também. É o mesmo raciocínio do pesponto. Vou fazer com ponto largo e ele frouxo. Pode soltar um pouco que a gente vai desmanchar depois. Faz um retrocesso rápido. Ele pode até passar aqui, tá? Se você quiser. Mas se o tecido for muito fino, evita. Pronto. Vai fazer essa costura de segurança nos 4 pontos. Tá vendo como tá um ponto bem largo? Isso garante que o tecido não vá torcendo, tá? E aí nós vamos começar a fazer nossas carreirinhas. Então, como eu ensino lá no modelo do cós embutido, nós vamos fazer as marcações aqui nas costas, que é onde a gente vai fazer os encontros. Aqui eu tenho quase 2,5, eu vou marcar primeiro aqui no meio, que é onde eu gosto de marcar meio centímetro da margem. E eu vou pular 1 e vou ficar com só 2 costurinhas nesse aqui, tá? Eu vou começar desse aqui para eu carregar o excesso para fora. É a mesma coisa que eu já ensinei lá pra vocês, tá? Sempre esticando e a referência vai ser essa daqui pra gente colocar o imã ali na máquina. Então, coloco aqui na minha primeira marcação, coloco o meu imã aqui pra me orientar, eu vou esticando, faço retrocesso, tô com um ponto aqui 3,5, pode ser 3 a 3,5, vou aqui beirando aqui meu imã. Nesses pontos de segurança, sempre estica bem para não dar prega. Prontinho, passo para o próximo. Coloco aqui e faço a mesma coisa. E tá prontinho aqui nosso cós, tudo bonitinho. O que falta agora é só tirar essa costura de segurança que a gente fez, né, nos 4 pontos. Toma cuidado para não cortar a trama do tecido. Aí vai fazer isso nos 4 pontos que você fez isso. E prontinho. Temos pronto aqui o nosso cós, dessa vez, com ele preso aqui na overlock. Super fácil de fazer, né? E com acabamento profissional, mesmo você fazendo uma produção pequena ou costurando pra você mesmo, aquela qualidade que você abre a peça e sente orgulho que foi você que fez. E se você ainda não me segue lá no Instagram, faço um convite pra você ir lá me visitar, me dá um oi lá no direct. Adoro saber quando vocês vêm daqui, quando vocês vêm de aulas que eu faço com muita dedicação aqui pra vocês. Então eu fico esperando vocês lá. Um beijo e até a próxima!